Oi, gente. Edu Dimitrov do canal Celeiro Atma. A gente está gravando aquela seleção de vídeos que eu falei para vocês. E o calor tá punk aqui. Eu quis gravar no parque para ficar mais bonito, né? Verde e tudo mais, mas tá difícil, que tá quente, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Continuando a nossa sequência, dessa vez eu vou falar agora sobre o Reiki, né? A entrada do Reiki na minha vida. Depois daquele balanço que eu faço sobre a minha vida, quando eu vou resumir tudo o que eu fazia, como era, como foi e como eu decidi transformar tudo aquilo que era importante para mim, eu vejo o quanto a Umbanda foi fantástica para me conduzir a tudo aquilo que eu preciso fazer. E aí eu conheci o Reiki. Resumidamente, através da minha mestra Mariângela Galoni, uma pessoa incomparável de Mogi das Cruzes, é uma pessoa ímpar e que me trouxe o Reiki Usui de uma forma muito brasileira, muito nossa, muito espiritualizada. E aí então os mentores da Umbanda começaram a mostrar a sua categoria, a sua forma de trabalho e começaram então a me mostrar como eu ampliava a minha forma de trabalhar a espiritualidade. Então eu já tinha feito todas as transformações dentro do centro de Umbanda. A Umbanda já não era tradicional, já não era mais esotérica, já não era nada mais daquilo que se conhecia. E eu nem sabia que aquilo já estava correndo trecho, né? Vou dizer assim, correndo trecho no sentido de que tinha gente que conhecia meu trabalho de outras cidades. Eu nem imaginava que isso estava acontecendo. Mas estava acontecendo. E aí, ah, nós começamos a fazer, eu vou me secar, eu peço desculpas. A gente começou a fazer os ambulatórios de Reiki, e até que eu pudesse formar a primeira turma. A primeira turma, com sorte, eu tive 20 alunos. E desses 20 alunos, muita gente já trabalhava comigo no celeiro, realizando os trabalhos da Umbanda tradicional. E então, nós começamos a trazer o universo do Reiki, entre o ambulatório de atendimento gratuito, as cirurgias e outros procedimentos em paralelo com a Umbanda. Então eu trouxe o Reiki para dentro da Umbanda e a gente trabalhava dentro, de uma gira, a gente tinha os atendimentos. Então o médium que não incorporava ia para o Reiki. O médium que incorporava trabalhava com os seus guias, fazendo seus atendimentos. E depois a coisa ia se alternando, né? Até que esses guias, esses médiums que não desenvolviam, se desenvolvessem. Esse foi o nosso trabalho. Então, atendemos pessoas de todas as ordens, de vários lugares, e com toda a sorte do mundo, nós pudemos realizar curas incríveis. Vale lembrar sempre que quando nós falamos em cura, a ferramenta que a gente utiliza só se presta a 50% do trabalho. Você, enquanto receptor, tem que realizar os seus outros 50%. É você quem vai atrás para fazer com que tudo aquilo que está sendo feito contigo possa se melhorar, possa se aprimorar. Então, o Reiki foi uma chave de comunicação com guias de outras dimensões. Peço desculpas novamente, mas tive que beber água. Então, através do Reiki, outras entidades xamânicas de outras ordens começaram a surgir. E nessa fase, então, eu descubro
a ideia de trabalhar com as vibrações, as frequências. E nisso surge, na medicina Reiki, a entidade mais icônica e mais enigmática que eu tive. Além do Atman, que já era um Tuareg, e depois que ele tira a roupa e agora quando ele aparece é somente uma bola de luz, que ele se intitula Consciência. Para mim é tudo muito bonito, muito fantástico. Eu olho para o Atman não tem mais figura, né? Ele não se plasma mais, ele é só uma bola de luz. Vem um médico fazer uma cirurgia comigo. E eu, sempre apaixonado pelas questões de ufologia, perguntava para as minhas entidades, né, se não poderíamos trabalhar com seres extraterrestres. E eles falavam, quando vocês estiverem preparados, isso vai acontecer, isso faz parte do projeto. Claro, a gente fica feliz. Eu fiquei muito feliz com a ideia, não vi a hora disso acontecer, até que realmente aconteceu. Chegou o dia que aconteceu e o INEX se apresentou. E o INEX é um médico que faz uma cirurgia em 5 minutos. E com sorte, todas as nossas cirurgias realizadas foram sempre um verdadeiro sucesso. E as pessoas sempre seguiram as regras do pós-cirurgia. Lembrando sempre que cirurgias espirituais, elas atuam em paralelo aos tratamentos que você realiza, né? Então, isso a gente nunca pode perder em mente, onde a gente diz que você também é 50% do trabalho que é realizado. Se você não corresponde, aí é outra história, tá bom? Mas, quando eu me deparo com essa gama de poder conhecer uma entidade diferente, que eu dizia, engraçado, ele não está incorporado. Ele está junto comigo aqui, mas nós não estamos incorporados. A gente divide o mesmo corpo. E é essa a sensação que eu tenho. Ah, você quer buscar conhecimentos científicos para entender o processo? Não. Eu quero apenas vivenciar o processo. Muito bem. O Inex começou a trabalhar comigo e um dia uma médium querida também diz assim para mim, eu vi o seu médico e eu queria que você entendesse que ele é diferente. Ele é muito diferente. Falei, tudo bem, diferente por diferente, o que tem de diferente no mundo, né? Aí ela disse assim, ele é muito diferente, ele é um reptiliano. E eu, preconceituoso, disse pra ele assim, eu não quero você trabalhando mais comigo. Não quero você mais trabalhando comigo. E aí eu falei, não vai mais trabalhar comigo, eu já tô usando minha blusa como leque, aqui. E você não vai mais trabalhar comigo. E eu disse, por favor, não venha trabalhar mais. Nos outros trabalhos, essa médium amiga minha via, ela é totalmente visual, e ela olhava e ele ficava ao lado. Ele é incrível. Ele ficava ao lado, prestando atenção em todo o processo. E aí eu terminava o processo, eu sabia que ele dizia assim, foi bem feito o seu trabalho, só demorou muito. Porque o trabalho dele é espetacular, eu não posso negar, né? Eu sabia disso, mas eu falei, não, a gente não pode, né? Essa história do reptiliano, não sei o quê, papapá, papapá. Mas olha como a gente se perde em conceitos e preconceitos, né? Eu estava culpando uma entidade de luz por ser rotulada. Um rótulo que a gente, humano, quem somos nós humanos para rotular alguém? Né? E tínhamos, claro que o meu trabalho também deu certo, deu, mas ele executava em tempo recorde. E ele usa mecanismos, claro, diferentes dos meus, né? Diferentes dos meus. Os meus guias de Umbanda
davam o amparato para ele vir fazer o trabalho, enquanto eles cuidavam de toda a sustentação, de todo o resto. Era fantástico como tudo acontecia. E aí, então, depois de uns 2 meses, ela me diz assim: Edu, se o Atman tivesse algo que desabonasse o Inex, eu formulei a frase errada. Então, ela disse assim: se o Inex fosse alguém negativado, o Atman não deixaria que ele trabalhasse com você, fazendo o serviço que ele faz, que é um serviço de cirurgias espirituais. Eu tenho xamãs, eu tenho as outras entidades e tudo mais, são mais de 40 entidades que eu trabalho. Quando ela falou isso, caiu a ficha. Do quanto a gente se perde em preconceito, né? Então eu tive turmas, tenho muito orgulho de ter meus alunos formados em Reiki, com clínicas no exterior, em vários países. Tem alunos que trabalham aqui, em outros lugares, em outras cidades. Um abraço para todos vocês que se formaram comigo. Vocês são pessoas incríveis. Tive muita honra de formar todos os meus alunos de Reiki. São mais de 350 pessoas formadas por mim. E eu tenho muito orgulho disso. Tá? Isso para mim não é um orgulho negativo, é um orgulho de satisfação, de ver que o que eu fiz, que eu aprendi com Mariângela Galoni, foi levado adiante. Isso é bárbaro, isso não tem preço. Então, meu caminho como professor da espiritualidade é algo que eu amo muito. Amo até mais do que clinicar espiritualmente falando. Tanto é que hoje nos ambulatórios de Reiki eu deixo os mestres de Reiki trabalhando mais do que eu. Só em casos de cirurgias mais graves, que eles precisam de apoio e suporte, então o INEX vem fazer o trabalho comigo, né? E eu pedi desculpa, pedi perdão para ele, pela minha ignorância. No próximo vídeo eu vou contar para vocês como é que foi meu encontro visual com o INEX, tá? Que era algo que eu sempre quis que acontecesse. E aí aconteceu, né? No próximo vídeo eu vou contar. Mas ele riu, e eu senti ele rindo. Ele fez assim: eu sabia que você ia entender, mas eu tenho que respeitar o seu tempo, o seu momento e tudo aquilo que você precisa trabalhar em si para poder expandir. Então, a Umbanda, ela é maravilhosa. Ela me proporcionou aberturas. Só que sou eu quem disse, eu quero ir. Essa é a diferença. Então, quando eu digo que eu quero ir, tudo bem. Quando não, a coisa muda de figura, né? Aí a coisa fica estagnada, parada. Então, a Umbanda trouxe o Reiki. O Reiki me trouxe outras ferramentas. Então, eu trabalho com cristais, eu trabalho com xamanismo, eu trabalho com a Wicca, eu trabalho com várias outras ferramentas, eu já nem lembro tantas mais. Eu sou tarólogo há mais de 20, quase 30 anos já. Eu trabalho com baralho cigano, eu trabalho com a ressignificação e vivências, nós fazemos workshops e tudo mais que a gente possa trabalhar um novo mecanismo de se olhar a sua espiritualidade sem que a gente se atenha a alguma religião. Né? Hoje eu não sou mais da Umbanda, hoje eu sou sem religião, mas eu tenho a minha afinidade é com a Umbanda e com o Candomblé, sem dúvida alguma. É muita potencialidade. Né? Reparem, eu não tenho base kardecista, eu não tenho base católica. A minha base é Umbanda e um pouquinho de leitura
de Livro dos Médiuns. Quando eu vi o Livro dos Médiuns, eu entendi que o kardecismo era uma base e que eu precisava usar aquela base para subir outros degraus. Aí a coisa mudou de figura. Eu li o Livro dos Médiuns na época que eu estava ingressando na Umbanda, antes das minhas entidades se apresentarem. Tanto é que eu faço até uma ressalva aqui sobre o vídeo da Umbanda, que eu disse assim, entidade minha não bebe, não fuma. Então, assim, beberam um pouco porque eu precisei plasmar algumas coisas dentro do processo, tá? Mas fumar, não fumaram, tá? Eu não admiti, eu não quis, jamais. Arrumo outro método. Então, e é engraçado, eles trabalhavam com sopro, né? Dentro da versão Umbanda. Depois a coisa foi mudando, foi ficando muito mais mental, e aí os trabalhos foram ganhando outro formato e outra visão. Né? E os médios que não se afinizavam nem com isso nem com o reiki foram saindo e seguindo seus caminhos, né, para encontrar a sua faixa vibratória mais igualitária ali, para que eles pudessem compreender melhor o processo. Mas dentro do reiki, esses acontecimentos foram fantásticos. Tivemos a oportunidade de ver pessoas se curarem de câncer e de tantos outros malefícios. Não estou falando isso para me engrandecer. Eu estou falando isso porque eu me sinto grato de ter sido alguém que ajudou a pessoa a despertar nela o sentido da cura. Porque eu tinha 4 hérnias de disco lombares e eu me livrei delas através do reiki e através do meu desejo de melhora. Eu queria um corpo saudável, eu queria um corpo muito bem aparado para as condições que eu tinha e para as condições que eu tenho hoje, né? Então, o reiki foi mais um outro passo fantástico. E aí então vem a fase em que eu, médium muito pouco visual, disparo para uma visibilidade e uma conversação fantástica. Agora a gente vai conhecer no próximo vídeo um pouquinho da cura quântica. Então curta, comente, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau, gente.